Olá, caríssimas famílias educadoras, salve Maria Santíssima. Capítulo 13 do livro Homeschooling Católico trata de um tema muito batido pelos opositores do homeschooling: a questão da socialização. Este é o título desse capítulo. Sabemos, que os opositores nunca definem o que seja a tal socialização que tanto defendem, que se constrói somente no ambiente escolar. E esse capítulo nos mostra interessantes reflexões sobre este tema. De forma geral, ele vai abordar a realidade nas escolas laicas atuais, a realidade nas escolas católicas, a importante reflexão de pensar que os filhos serão os exemplos para os outros e não vice-versa, né? Mostra a perspectiva católica como que nunca for abordado o tema, nos catecismos e demais documentos oficiais da Igreja. Ele faz também uma boa reflexão à luz das Sagradas Escrituras, de alguns documentos e na vida dos santos. E mais uma vez abordará também os benefícios do homeschooling para a vida social obtida no lar, e em família. Esse capítulo praticamente traça uma linha divisória no livro. Começamos a entrar na reta final da leitura, do livro, lembrando que são 18 capítulos mais a carta Familiaris Consortio do Papa João Paulo II. E até agora vimos, os benefícios da educação domiciliar dentro de casa, e agora vamos começar a sair um pouco da realidade ad intra, e mostrar o ad extra, vamos sair para o lado de fora da casa, Após a metade do capítulo, começa também uma refutação ferrenha no tema socialização, contando várias denúncias que infelizmente já não são tão novidades assim para muitos de nós. Também mostra-nos os vários lados positivos das ações homeschoolers para a sociedade. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo é o paralelo que a autora faz das ações externas das famílias homeschoolers com os atos de misericórdia, que nada mais é dever do que de todos nós cristãos batizados. Como realmente o homeschooling pode ser, sim, uma grande escola para a santidade e para a vida em sociedade. O homeschooling pode, sim, nos possibilitar dar uma educação verdadeiramente e genuinamente católica aos nossos filhos. Muito bem, a autora começa, Depois de expostos os motivos positivos para se praticar o homeschooling e tendo-se explicado todos os benefícios para as famílias, tanto educacionais quanto espirituais, resta sempre uma última questão. Mas e a socialização? É uma triste característica de nossos tempos e de nossas instituições educacionais que muitas pessoas, mesmo as mais cultas, mesmo os católicos, estejam mais preocupadas com a socialização das crianças do que com a sua educação acadêmica e religiosa. O termo socialização foi inventado pelos educadores porque eles já não conseguem vender, entre aspas, vender as escolas por sua finalidade educacional, sendo necessário inventar um outro motivo para elas existirem. A verdade é que o propósito principal das escolas públicas nunca foi a educação. Pesquisando os escritos dos fundadores dos sistemas de ensino moderno dos Estados Unidos, percebemos que a realidade que hoje testemunhamos é o cumprimento do plano que eles tinham desde o início. O objetivo nunca foi o simples aprendizado, mas a eficiência social, a virtude cívica e o caráter. E ela cita, que está no livro The History of Education, e também, no livro The Messianic Character of American Education. É claro que, se as escolas buscassem a eficiência social, a virtude cívica e o desenvolvimento do caráter utilizando a Bíblia como guia, não teríamos muito do que reclamar. Porém, desde a década de 1960, não é permitido rezar nas escolas. Livros e materiais religiosos não podem ser utilizados, e hoje em dia, livros como Glória vai à parada gay e Hater tem duas mães tornaram-se obrigatórios nas escolas de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Com a legalização dos casamentos homossexuais, as crianças aprenderão nas escolas que esse é um modo de vida, entre outros possíveis. Onde houver pessoas reunidas, haverá interação e socialização. O que os pais católicos precisam ponderar é: que tipo de socialização queremos para os nossos filhos? Queremos que eles convivam com colegas de classes
imersos na cultura das drogas e do sexo livre, na cultura do eu primeiro? Queremos que nossos filhos sejam doutrinados pela cultura da nova era e do politicamente correto? Queremos que eles sejam alvos de campanhas do tipo mais corujas, menos bebês, apoiadas por professores e colegas de classes corrompidos? Quantas vezes, aqui a autora fala, né? Quantas vezes recebo telefonemas de pais e mães que relatam a perseguição aos alunos que usam escapulários ou protestam contra os professores abortistas e esses alunos protestam em favor da vida, né? E ela cita aqui, né, que um padre contou que certa vez visitou uma escola católica cujos alunos riram quando ele disse que a Santa Eucaristia é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, para ver o nível que chegou, né? Outro padre relatou que certa vez visitou uma escola católica de ensino médio para dar uma palestra sobre a fé, onde repetiu os ensinamentos católicos sobre o adultério, fornicação e pecado mortal. Não só os jovens ficaram incrédulos, como os professores ficaram furiosos com ele por falar sobre o pecado mortal. Com que tipo de companhias queremos que nossos filhos socializem? Queremos ensiná-los a se dar bem com quem prega valores anticatólicos, com quem os influenciaria a seguir pelo caminho do sexo precoce e do uso de camisinhas? Queremos que vivam sua infância escolar infeliz sendo sempre aqueles que são diferentes, aqueles que são ridicularizados por colegas e professores? Quanto tempo uma criança consegue resistir a ataques sistemáticos aos valores cristãos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano? E aqui ela cita o Provérbios 13:20, né? Quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigo dos insensatos perde-se. E ela vai citar, né? Vai entrar no primeiro tópico, que é a socialização nas escolas. Ela fala, né, que recebe todo o tempo telefonemas de pais arrasados. Eles querem tentar o homeschooling não apenas porque seus filhos estão recebendo uma educação precária, mas porque têm tido terríveis experiências de socialização nas escolas. Os pais me telefonam porque os colegas de seus filhos, após as leituras dos livros didáticos de literatura, tentam de fato praticar bruxaria com os colegas de classe. Algumas crianças são abusadas por outras, física, verbal ou sexualmente. Em uma escola, 2 garotos atacaram sexualmente uma menina em um banheiro. Em outra escola, colegas de classe tentaram enforcar um menino da 7ª série. E as histórias é infinita. Então ela vai dar ali alguns dados, né? Da década de 90, de 92, de 93, ali o fato de armamento na escola e essa questão da depravação, né? Da sexualidade também. E vai dando várias comprovações ali, né? Inclusive de escolas materiais católicos, né? Católicos entre aspas, né? Então, só para dar mais um exemplo ali, ela fala aqui, né, que 2 adolescentes de uma escola católica rural disseram que eram as únicas virgens em sua classe, né? Mary Elizabeth Puddles, na edição de abril de 1993 da revista Crisis, escreveu que sua confiança na escola católica de sua região foi abalada quando a turma da 8ª série recebeu como tarefa escrever para a Catholic Review, apoiando o recebimento de camisinhas pelos alunos como um modo de prevenir a AIDS. Enfim, né, ela vai citando vários outros, né, terríveis níveis de hipocrisia, né, da socialização das escolas. E ela começa o conflito de gerações, né, nos dias de hoje, em que as crianças passam mais tempo com os colegas do que com seus pais, pois eles trabalham fora de casa por longas horas, eles acabam adotando os valores dos grupos de amigos. Tal é a origem do chamado conflito de gerações. Esse problema tem sido causado pelas escolas, que definitivamente não proporcionam uma socialização saudável. E ela aborda agora o tema de escolas católicas, né? Muitos pais católicos têm consciência desses problemas, porém acreditam que as escolas católicas são mais seguras. Eles provavelmente não estão a par dos fatos. Os problemas descritos das escolas laicas ali podem não ser tão comuns nas escolas católicas, mas a realidade é que estas hoje raramente ensinam valores católicos positivos. Há inclusive evidências claras de que o nível de imoralidade e perda de fé
está em franca escalada nas escolas católicas. E ela cita, né, que um padre, o padre Kevin McBreen, da sede nova-iorquina do Escritório de Educação Católica, foi entrevistada pela Madre Angélica na AWTN, né? Quando lhe perguntaram por que o novo Catecismo Católico Universal é necessário, ele revelou que a cada ano, nos últimos 11 anos, lembrando que em 1993, né, 100 mil alunos da oitava série participaram de uma pesquisa sobre o seu conhecimento da moral e da fé católicas. Segundo o padre, os resultados tornavam-se mais aberrantes com o passar dos anos. E a esperança do Vaticano era que o catecismo da igreja pusesse um fim à perda de fé e à prática da imoralidade entre os jovens. Pois bem, até hoje, quase 30 anos depois, a gente vê que está um declive ainda, né? A educação católica nos Estados Unidos. Em maio de 2004, na mesma TV, né, Padre Mitch Pacala e Padre John Connor afirmaram que a fé não tem sido ensinada nas escolas católicas e ambos recomendaram o homeschooling. O Padre Pacala comentou sobre a sua experiência como professor de uma grande universidade católica. No primeiro dia de aula, ele sempre pedia aos alunos católicos que escrevessem os 10 mandamentos e os 7 sacramentos. E os alunos não conseguiam fazê-lo. Uma socialização saudável consiste na prática das virtudes cristãs. Significa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Significa querer o melhor para os outros, desejando especialmente a sua salvação. Porém, se as crianças não leem as vidas dos santos, não têm modelos morais de que precisam para ser virtuosas, se as crianças não aprendem os 10 mandamentos, nem as bem-aventuranças e não compreendem os princípios aí implicados, não tem como praticar o amor abnegado pelo próximo, que é a base de todas as amizades verdadeiras. Elas precisam aprender sobre Jesus, sobre seu auto-sacrifício e seu amor por nós, para que sejam capazes de pôr em prática bons hábitos sociais, cheios de bondade, generosidade e caridade. E aqui, um dos pontos que ela coloca é o nós resistiríamos. E aqui eu chamo a atenção aos pais, né? Tem muitos pais que pensam que, não, mas o meu filho vai ser um canal da graça na escola, vai evangelizar os amiguinhos, né? Essa parte aqui eu dedico a esses pais que pensam dessa forma, né? Que vão mandar os seus filhos inocentes para a escola para que eles sejam evangelizadores, né? Alguns pais argumentam que querem manter seus filhos na escola para que eles ajudem outras crianças. O bom exemplo de seus filhos mostraria aos coleguinhas como devem se comportar. Talvez assim, pensam eles, seja possível modificar as outras crianças. O que esses pais não admitem é que talvez seus filhos é que mudem para pior. O mal costuma usar disfarces convincentes e é sempre tentador. É por isso que as boas companhias são tão importantes e as más tão perigosas. Não por acaso, nosso catecismo ensina que, após recebermos o sacramento da penitência, devemos tomar a firme resolução de não pecar mais, o que significa não apenas evitar o pecado, mas evitar na medida do possível as ocasiões que levam a ele. Devemos evitar pessoas que provavelmente nos levarão a pecar. E aqui, uma bela pergunta a esses pais. Será emocional ou espiritualmente bom para as crianças tentar converter seus colegas de classe, especialmente quando as próprias figuras de autoridade daquele ambiente promovem valores e atitudes anticatólicos? Quanto tempo as crianças são capazes de resistir aos livros que são obrigadas a ler e que atacam os valores católicos que aprenderam com os pais? Quanto tempo elas conseguem resistir a professores que lhes são hierarquicamente superiores, a que, portanto, devem obedecer e que ridicularizam suas crenças católicas? Podemos esperar que nossos filhos mantenham-se firmes por 13 anos afirmando sua fé e vivendo uma vida católica? Realmente queremos que nossos filhos do jardim de infância ao ensino médio frequentem escolas que promovem ativamente todos os dias uma visão de mundo anticatólica? A mídia tem falado muito sobre abuso sexual no local de trabalho. Disse que essa prática cria um ambiente hostil, no qual não se pode esperar que as mulheres tenham um bom desempenho.
Ora, se alguns comentários libidinosos aqui e ali constituem um ambiente hostil para um adulto, então necessariamente para as crianças cristãs em geral, uma escola pública é uma zona de guerra. E, sinto muito precisar dizê-lo, mas o mesmo se aplica a muitas escolas católicas. A premissa dos educadores é que a socialização com os colegas de classe ajudará as crianças a adequar-se à sociedade. Evidentemente, a ironia é que eles estão certos. Após 13 anos de doutrinação para a indiferença moral, qualquer criança estará perfeitamente adequada aos valores pagãos da cultura secular, pronta para tornar-se mais um cidadão passivo de nossa sociedade americana. É improvável, contudo, que essas crianças tenham maturidade para ser cidadãs da sociedade do céu. Uma perspectiva católica. Enquanto fiéis católicos, nós precisamos abordar a questão da socialização por uma perspectiva católica. Socialização é uma palavra inventada pelos educadores modernos. Não há menção a ela em qualquer catecismo católico, tampouco na Bíblia. No dicionário Webster de 1989, a palavra socialização é definida como socializar ou ser socializado. Socializar significa ser ativo em afazeres sociais. Provavelmente os educadores querem dizer que as crianças devem ser capazes de relacionar-se com ou ajustar-se aos demais, em geral colegas da mesma idade, em diversas situações sociais. Se não fosse tão alto o número de cristãos praticando o controle de natalidade, haveria mais famílias numerosas. Esse ponto é muito importante que ela fala. No passado, as famílias eram bem maiores e os avós costumavam morar com os filhos. Algumas décadas atrás, o argumento da socialização fora da família seria ridículo, e é em grande medida devido ao fato de as famílias terem se tornado tão pequenas que os pais têm se deixado enganar com tanta facilidade pela ideia de que a socialização nas escolas é tão importante. A verdade é que muitos educadores têm a preocupação de manter a comunidade escolar, que lhes serve como instrumento para manipular os valores das crianças. Eles querem que nossos filhos aceitem as ideias seculares modernas, que lhes são apresentadas em sala de aula. Eles querem moldar as atitudes e os valores das crianças de acordo com o que creem ser o melhor para a sociedade. Assim, as crianças católicas que frequentam escolas públicas ou algumas escolas, entre aspas, católicas, acabam rejeitando os valores e atitudes católicos. Se você tem qualquer dúvida sobre a eficácia de campanhas que buscam modificar os valores das pessoas, considere apenas a campanha contra o cigarro, iniciada aí há 30 anos. Fumar era socialmente adequado. Em filmes e programas de TVs antigos, as pessoas fumavam o tempo todo. Hoje, essa atitude foi totalmente invertida. Se a campanha contra o cigarro pode modificar uma sociedade inteira, será que 13 anos de doutrinação secular não terão um impacto profundo sobre a maioria das crianças católicas? Ensinamento de Jesus. Os pais católicos precisam perguntar-se, de acordo com a Bíblia, o que nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer a esse respeito? Há alguma indicação de que devemos adquirir virtudes sociais a partir do convívio com um grupo de colegas? Jesus fala o tempo todo sobre o modo correto de tratarmos nossos semelhantes. Basicamente, ele, nosso Senhor, repete os 10 mandamentos, os 7 últimos dos quais nos ensinam especificamente como agir em relação aos outros. Devemos ser obedientes, respeitar nossos pais e aqueles com autoridade sobre nós, não cometer adultério, não matar, não roubar, não mentir ou prestar falso testemunho, não cobiçar os bens do próximo, não cobiçar a mulher do próximo. São mandamentos tão simples que cabem em um parágrafo. Porém, é necessário que sejam apropriadamente ensinados e que a esse ensino se somem os exemplos dos pais, professores e outras figuras modelares, ou não serão cumpridos. Jesus ensinou que a caridade é a mais importante virtude social. Então, ela vai citar aqui também, o fato de Nosso Senhor ter lavado os pés, dos discípulos, e, aquela famosa frase, de Nosso Senhor: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. E aqui ela vai citar também, que não há, hoje, infelizmente,
as crianças estão impedidas de ir até Jesus, né? Ela até fala, né, que o Nosso Senhor fala, né, deixou numerosos ensinamentos a respeito de como devemos tratar nossos semelhantes. Do mesmo modo, está claro na Bíblia que é preciso ensinar os valores cristãos às crianças e deixar as crianças irem até Jesus, né? Mas para as escolas públicas, para o Departamento Estadual de Educação, né, é expressamente proibido o ensino de religião nas escolas, né? As crianças estão proibidas de aprender sobre Jesus e seus ensinamentos religiosos. Não há qualquer indicação na Bíblia de que Jesus tenha frequentado uma escola. Na verdade, quando ele, aos 12 anos, visitou o templo em Jerusalém, os sacerdotes judeus não o conheciam e ficaram maravilhados com sua compreensão das Escrituras. Quando Jesus voltou para casa, José e Maria sujeitou-se a eles, né? Durante o tempo em que viveu sob a tutela de seus pais, ele cresceu em sabedoria, maturidade e graça. Não há qualquer indicação nos evangelhos de que ele tenha recebido instrução formal ou que tenha desenvolvido sabedoria, maturidade e graça em qualquer lugar que não a sua casa. Tampouco nos escritos de quaisquer dos padres da igreja. Aqui a autora fala, né, que quaisquer escritos dos padres da igreja eu pude encontrar qualquer passagem que sustentasse a hipótese de Cristo ter frequentado uma escola. Ela vai citar um documento do Papa João Paulo II, né, Familiaris Consortio, né, que a família é a primeira e fundamental escola de sociabilidade. Enquanto comunidade de amor, ela encontra no dom de si a lei que a guia e a faz crescer. O dom de si que inspira o amor mútuo dos cônjuges deve pôr-se como um modelo e norma daquele que deve ser atuado nas relações entre irmãos e irmãs e entre as diversas gerações que convivem na família. É o parágrafo 37, né? Uma parte ali que eu li para vocês. Então ela vai citar também as vidas dos santos, né, dando alguns exemplos. Alguns benefícios do homeschooling, né? A questão de que as crianças homeschoolers podem praticar as virtudes sociais em seus próprios lares, nos relacionamentos com os membros de sua sociedade familiar. Elas também podem ajudar na igreja, no centro de jovens, em casas de repouso para idosos, enfim, uma infinidade de obras, né, sociais que as famílias podem estar envolvidas. As oportunidades para as crianças católicas desenvolverem as virtudes sociais são quase ilimitadas, né? Basta pensar um pouco para que se encontrem oportunidades dentro da família, na igreja ou na comunidade. Há sempre pessoas necessitadas ao nosso redor, né? A socialização não se restringe à instituição chamada escola. E aí vem a questão, né? Devemos socializar, né, também com outras, ela até cita aqui, né, outras paroquianos que pensam diferente, né, sobre o homeschooling ou até mesmo de fé. Ela vai citar aí algumas paróquias ali que as famílias compartilharam com ela que as vivem verdadeiras aberrações, né? Não dá para se identificar que é uma igreja católica, né? Em determinadas paróquias, eu vejo que não foge muito da nossa realidade, né? Onde não se encontra a fé e a doutrina católica na igreja e sim um festerê de qualquer outro lugar menos católico, né? Então, aí as famílias, ela recomenda, né, que as famílias busquem em outras localidades, outras paróquias, né, uma aproximação maior com a doutrina e com o sagrado, né, para ter, né, um convívio mais são, né, para os filhos também. E ela vai citar aqui o Dr. Fedorica, o Dr. Damian, né? Ex-presidente do Christendom College, pai homeschooler de 10 filhos, né? E ele diz o seguinte em uma conferência sobre homeschooling, né? Ele trata do tema socialização ou destruição da personalidade, né? Que vai mostrar que, na verdade, o que acontece hoje não é a socialização, e sim a destruição da personalidade das crianças. E ele fala aqui, né, uma parte, né, para os pedagogos, né, por exemplo, o doutor, né, Damian, nos adverte de que os educadores utilizam palavras como liberdade, responsabilidade, moralidade, porém com significados totalmente diversos da perspectiva cristã. Liberdade para os pedagogos seculares significa a perda de todas as inibições morais e sexuais.
Responsabilidade significa jamais deixar de usar um contraceptivo. Moralidade significa não impor suas opiniões aos outros. O que se costuma chamar de socialização é, na verdade, um processo que destrói o centro pessoal da criança, sua capacidade de ser um indivíduo livre e verdadeiramente responsável por seu caráter e seu destino. A ideia é que a criança se concentre em sua satisfação pessoal ou naquilo que comumente se chama de necessidades humanas e que esteja apta a funcionar em qualquer sistema de valores vigente da sociedade. Então aqui ele fala, né, que o comportamento social estimulado nas escolas consiste na aceitação complacente do direito que os demais têm de afirmar seus valores e na capacidade de funcionar em meio a um sistema de valores pluralistas. Para serem socialmente corretas, as crianças aprendem que todos têm direitos aos seus próprios valores e que um dado conjunto de valores não pode ser superior aos demais, né? Totalmente relativizado, né? Então, por exemplo, seus pais têm valores que para eles funcionam muito bem. Você, porém, está desenvolvendo seus valores pessoais. Você não é obrigado a afirmar os mesmos valores que seus pais, ou os valores do passado, ou os valores de uma igreja, etc. Em sua interação ou socialização com professores a serviço do Estado, com pedagogos ou agentes da mudança social, com autores de livros didáticos aprovados pelo Estado e com colegas inexperientes e facilmente manipuláveis, as crianças devem desenvolver seu próprio conjunto de valores. Não importa o que diga a Hillary Clinton sobre os direitos das crianças e sua emancipação, professores, autores de livros didáticos e pedagogos não medem esforços quando se trata de manipular as crianças e levá-la a tomar decisões de acordo com os valores deles. Né? Então, o professor Damian, ele mostra muito bem nessa questão da pedagogia moderna, né, que estimula aí o egocentrismo, ensina a criança a concentrar-se nos aspectos periféricos e superficiais de sua experiência, né? E que casa assim totalmente uma distância tremenda, né? E uma diferença tremenda entre a verdade objetiva versus a opinião pessoal, né? Então, ao reivindicar, né, que o homem moderno ele quer dominar as crianças, né? Praticamente ele, ao reivindicar a posse das crianças, o homem moderno pensa que é superior a Deus. O sistema escolar moderno é essencialmente hostil a Deus, né? A posição católica, evidentemente, é que devemos reformar e modificar a sociedade atual, trazendo a ela o Evangelho de Cristo. Por que deixaríamos nossos filhos passarem 13 anos aprendendo a adequar-se a algo que não é adequado? As palavras do Dr. Damian Fedorica. Ele também vai falar, né? A autora vai falar das duas visões de mundo, né, que temos na nossa frente dois mundos. Qual deles vamos querer, né? O das escolas, promovida pela Associação Educacional Nacional, ou a visão de mundo promovida por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A visão do mundo dos católicos, através das Sagradas Escrituras e da sua Santa Igreja, né? Segundo a visão de mundo católica, sermos socializados significa que devemos tentar ser bons, dóceis, leais, fiéis, obedientes à autoridade, diligentes, piedosos, justos, humildes e generosos com os outros, que também são filhos de Deus. Nossa ideia de comunidade ou sociedade baseia-se no fato de que Deus é nosso Criador, o Criador de cada um, né, de nós, de cada ser humano individual, e portanto somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Já a segunda visão, a do mundo, né, baseada no humanismo secular, as crianças nas escolas devem fazer tudo o que lhes der prazer. Se gostarem de usar drogas, ou de mentir, ou de dirigir um carro sem permissão, ou de importunar um colega de classe, ou de fazer alguém tropeçar na sala de aula, ou se quiserem juntar-se a uma gangue e atormentar pessoas inocentes, ou vandalizar uma loja, ou o que quer que seja, não importa. Se for prazeroso, faça. Portanto, a pergunta nossos amigos e parentes deveriam fazer não é a pergunta, né, que os nossos amigos e parentes deveriam fazer não é, mas e a socialização? E sim, em qual mundo o seu filho será socializado?
do humanismo secular, onde a satisfação pessoal, os valores individualistas e as escolhas egoístas vêm primeiro, ou no mundo cristão, onde servir os outros e, em última instância, a Deus é o propósito da vida humana? Então, ela vai nos falar, né, bastante sobre o fato de servir ao próximo, né, essa grande virtude do serviço. Todos nós estamos aqui para servir, né? Assim como a exemplo de nosso Senhor, que veio para servir, né? Nosso Senhor fala isso. Ela também vai tratar muito bem essa parte, né? E que as virtudes sociais devem ser ensinadas primeiro em casa, no seio da família, né? Segundo orientam os documentos papais, né? As interações sociais extras podem se dar por meio de grupos de apoio ao homeschooling católico que promovem encontros entre famílias para que interajam umas com as outras, né? E diferentemente do convívio entre as crianças da mesma faixa etária, né? A ideia é que as crianças mais velhas aprendam a cuidar das mais novas e as crianças mais novas aprendam os valores cristãos a partir do exemplo dos adultos e das crianças mais velhas, né? Aí a autora vai tratar também da agenda pagã nas escolas, terrível, né, tema, o fato do casamento homossexual, né, também a questão de uma perspectiva pró-vida, né, segundo a visão de mundo cristã, toda pessoa tem sua dignidade, aí estão inclusos os não nascidos e os idosos, bem como todas as crianças em idade escolar. Ao ensinarmos a cada um de nossos filhos o quanto eles são importantes aos olhos de Deus e como cada uma de suas ações tem importância para Deus, lhes ensinamos que o indivíduo possui dignidade. Né? O motivo pelo qual os pais homeschoolers têm dificuldade para ensinar em casa crianças que acabaram de sair da escola é que elas já substituíram a imagem parental de si mesmas pela imagem construída a partir do grupo de colegas. Ou seja, tornaram-se dependentes deste grupo. Né? E elas vai citar aqui alguns exemplos, né? Algumas frases de pais homeschoolers. Vai tratar um pouquinho também sobre a rejeição. Né? E muitos adultos, aqui ela vai citar um colunista, o Bob Greene, né? Onde ele fala sobre um artigo, né? No Chicago, na tribuna de Chicago, o fantasma da rejeição assombra adultos bem-sucedidos. O fato de que, né, ele vai citar alguns exemplos ali de adultos que ainda sofrem, né, com alguns distúrbios vindo das sequelas deixadas da infância. Então, sobre o apoio ao homeschooling, ela vai finalizar aqui, né, com os dois últimos tópicos, é o apoio ao homeschooling e por que o melhor lugar para a aquisição de virtudes sociais é o lar. O apoio ao homeschooling, ela vai citar na importância de que a família não fique sozinha, criar laços de amizades com outras famílias, grupos de apoio, né? É recomendado que as famílias homeschoolers filiem-se ao grupo de apoio ao homeschooling de sua região, né? Para fazer as atividades juntos, o desenvolvimento social natural, né? Ocorre quando as crianças convivem com crianças e adultos de todas as idades. Os avós costumam participar, né, dos passeios organizados pelos grupos de apoio. Enfim, né? As crianças conhecem outras crianças. Nesses grupos elas não ficam tensas ou com medo de ser apelidadas ou xingadas. Elas não se sentem pressionadas a vestir a mesma marca de calça jeans ou usar um corte de cabelo da moda. Elas não são pressionadas a usar maquiagem ou ter um namoradinho na quarta série, né? E ela fecha nessa parte ali, que também fala, né, sobre a Seton, né? A Seton tem alunos bailarinos, patinadores, atores, músicos, modelos, jogadores de tênis, ginastas, nadadores e assim por diante, né? E ela vai fechar aqui uma citação, né, do Papa João Paulo II, que o melhor lugar para aquisição de virtudes sociais é o lar. E por que é o lar, né? Daí ela fala aqui, ó, a mãe fica em casa e em casa educa seus filhos. Ela os protege, reza com eles, ensina-lhes a fé e tenta lhes dar um bom exemplo, como Maria, a Mãe Santíssima. A socialização de que as crianças precisam hoje em dia é a que se dá com seus pais e outras pessoas com valores cristãos.
Os pais devem ser seus modelos de conduta, devem instruí-las com palavras e por meio de exemplos, vivendo a autêntica vida católica. Tudo de negativo que sabemos sobre as escolas, tudo de positivos que aprendemos com a vida dos santos, os ensinamentos da Santa Igreja Católica e das Sagradas Escrituras, tudo aponta para o fato de que, como disse o Papa João Paulo II, o melhor lugar para a aquisição de virtudes sociais é o lar. E ela vai citar também aqui a Gravissimum Educationes, né? A família é, portanto, a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade. Mas é sobretudo na família cristã, ornada na graça e do dever do sacramento do matrimônio, que devem ser ensinados os filhos desde os primeiros anos, segundo a fé recebida no batismo, a conhecer e a adorar a Deus. Se formos com efeito seguidores de Jesus Cristo, não devemos nos ocupar demais com a socialização ou a necessidade de nossos filhos interagirem com outras crianças de mesma idade. Não há qualquer menção a isso na Bíblia, nos documentos da Igreja, no Catecismo, nem nas vidas dos santos. Quando se trata de lidar com outras pessoas, eis o que nós católicos somos instruídos a fazer: alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem-abrigo, visitar os doentes, visitar os cativos, sepultar os mortos, instruir os ignorantes, aconselhar os duvidosos, advertir os pecadores, suportar os erros pacientemente, perdoar as ofensas de bom grado, confortar os aflitos, rezar para os vivos e para os mortos. E eu fico por aqui. Assim finalizou esse belíssimo capítulo com uma bela refutação sobre o tema socialização. Lembrando, né, a frase que vejo que norteou esse capítulo, que é a frase do Papa João Paulo II, né, uma frase muito feliz do Papa, que o melhor lugar para a aquisição de virtudes sociais é o lar. Um grande abraço a todos vocês.